Bom dia, bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Olha só que interessante, durante toda essa semana a gente vai estudar sobre o profeta Jonas. E nessa parte aqui, que era de sábado de ontem, a gente vai falar sobre o profeta inquieto. Olha só que interessante, Jonas capítulo 4, versículo 11, o último versículo e o último capítulo do livro de Jonas, diz o seguinte: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nesse versículo do capítulo 4 de Jonas, a gente vê a misericórdia de Deus por uma nação pagã, por uma nação rebelde, uma nação que estava ali completamente, diz que os pecados daquele povo tinham subido até os céus. Então Deus ali mostra para Jonas a misericórdia dele para com as pessoas daquele lugar e para com os animais. Então durante esse processo que Jonas passou, essa é uma das histórias mais interessantes das Escrituras, é a de Jonas. Ali está ele, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas que fugiu do chamado. Então, depois de ser persuadido de maneira dramática a mudar de ideia e obedecer ao Senhor, ele finalmente o fez, mas apenas para queixar-se de que as pessoas a quem havia sido chamado a testemunhar tinham se arrependido e sido poupadas da destruição de que outra forma teria ocorrido. Olha só que interessante, a gente vê nesse contexto aqui, Deus ele chamou o profeta Jonas. E o que Deus está falando aqui é que a misericórdia dele se estende a todas as nações, se estende a todos os povos, se estende ao seu coração. Deus é misericordioso para conosco. Olha só, esse é um exemplo de alguém que não tinha descanso, que não estava em paz, a ponto de clamar: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas capítulo 4, versículo 3. Era o desejo de Jonas, ele mesmo falou isso para o Senhor. Mas olha só, o próprio Jesus se referiu à história de Jonas dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 41. Com certeza, o nosso Senhor Jesus é muito maior do que o profeta Jonas. Mas nessa semana, examinaremos a história de Jonas e o que podemos aprender com sua inquietação e falta de paz. Nessa parte agora de domingo, pela manhã, fugindo, o que é que acontece? O chamado de Jonas, Deus chega e chama Jonas para ir até a cidade de Nínive. Jonas conhecia aquela cidade, sabia o contexto de que aquele povo vivia, sabia o que estava acontecendo ali dentro daquela cidade. Jonas foi um missionário bem sucedido, foi sim, mas relutante, pelo menos no início. O chamado de Deus afetou sua vida de modo significativo. Em vez de colocar o jugo de Deus sobre os ombros e descobrir que seu jugo é suave e que seu fardo é leve, Mateus 11:30, Jonas decidiu encontrar seu próprio descanso ao ir em direção oposta a que Deus o estava chamando. Olha, Deus ele tem um chamado para a sua vida. Deus ele chama você constantemente a vir com os olhos, voltar seus olhos para a palavra do Senhor, analisar com carinho. O mundo ele apresenta um contexto totalmente diferente dos princípios da palavra de Deus. E Deus te chama nessa manhã a voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Mas em algum motivo você olha e diz: não, eu não vou, não preciso ir e tudo mais. Isso foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Deus tinha uma missão para ele, Deus tinha um chamado para o profeta Jonas. Ele, de início, fugiu da presença de Deus. Mas é interessante, olha só, você pode até tentar fugir da presença de Deus, do homem, aliás, você pode conseguir fugir da presença do homem, mas da presença de Deus. Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subo até o céu, o Senhor está lá, se desço até as profundezas do mar, o Senhor também está lá.
Então, você não tem para onde se esconder. O profeta Jonas, ele fugiu em um navio para Tarsis. Deus tinha mandado ele para Nínive e ele foi na direção oposta. O que aconteceu? Deus, ele tem planos grandiosos para a nossa vida. E uma coisa interessante, não era só a cidade de Nínive que precisava de uma transformação. Era o próprio profeta Jonas. Ele precisaria entender o que é misericórdia, o que é amar as pessoas, mesmo sendo pessoas rebeldes. Jonas precisaria entender isso. E havia uma angústia dentro do coração de Jonas, porque ele chegou a um determinado ponto de querer perder a própria vida. E isso Deus precisaria restaurar também no coração de Jonas. Então, uma coisa que eu vou falar para você, meu querido, não fuja da presença de Deus. Se joga nos braços de Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele pode curar a sua vida, Ele pode curar a sua família, pode transformar o seu relacionamento, pode transformar por completo a sua história. Então, se entrega a Jesus nesse momento. Eu convido vocês a orar em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Nos ajuda com teu santo e bom Espírito a sempre entender a direção certa. E se por algum motivo a gente desviar dessa direção, sabemos que o livro de Isaías fala que o teu Espírito falará atrás de nós e dirás, este é o caminho, andai por ele. Nos ajuda, Senhor, a sempre entender isso em nome de Cristo Jesus. Amém.